Quando o assunto são histórias e contos assustadores, impossível não pensar em Stephen King, considerado um dos mestres do terror contemporâneo. O autor, com mais de 60 livros lançados e mais de 400 milhões de cópias vendidas em mais de 40 países, é uma referência para escritores da atualidade e sempre surpreendeu com sua forma de escrever e prender o leitor, seja no terror macabro, psicológico ou até mesmo nos dramas. E não é estranho ver suas obras e adaptações sendo citadas e homenageadas no período de Halloween, inclusive através de personagens marcantes e assombrosos. E hoje, no Top Halloween do Dynamite TV, listaremos 7 dos livros mais assustadores e marcantes do autor. Se tratando de Stephen King, sabemos que esta é uma tarefa difícil e os escolhidos podem divergir da opinião de muitos. Mas claro, todas as opiniões são válidas, e num contexto geral, nosso intuito é homenagear a obra espetacular deste grande escritor. Sejam muito bem-vindos e estejam preparados para uma pequena viagem pelo universo tenebroso de Stephen King. Salem's Lot, também conhecido no Brasil como A Hora do Vampiro. Lançado em 1975, este livro narra o retorno do escritor Ben Mears à sua cidade natal, Salem's Lot, localizada no Maine, com o intuito de buscar inspiração para seu novo livro, que fala da casa abandonada Marsden, na qual o mesmo teve uma experiência um tanto traumática quando criança. Ben descobre, porém, que a casa foi comprada por Kurt Barlow, um imigrante austríaco que veio à cidade para abrir uma loja de antiguidades. Com o pretexto de realizar viagens para comprar objetos antigos, Barlow quase nunca é visto, mas seu sócio, Richard Stracker, é visto com maior frequência. No mesmo período, uma série de misteriosos desaparecimentos começa a ocorrer na cidade e os moradores começam um a se transformarem em vampiros. Ao lado de seus novos companheiros Matt Burke, Mark Petrie e Susan North, uma estudante universitária com a qual vive um romance, Ben parte em busca da solução desses aterrorizantes mistérios. O escritor precisará enfrentar seus traumas, lutar contra uma crescente horda de novos vampiros e descobrir o intrigante segredo por trás do peculiar Kurt Barlow. Com adaptações para TV e cinema, incluindo o anúncio de um novo filme sem data confirmada, este livro mostra as claras referências de Stephen King ao clássico Drácula de Bram Stoker. E como é de se esperar nas tramas de King, uma viagem envolvente e assustadora pelo Maine é garantida para os leitores da obra. Misery, Louca Obsessão. Neste clássico do terror psicológico, King nos leva a uma viagem acompanhando o escritor Paul Sheldon, que após se isolar para terminar mais um livro, sofre um grave acidente de carro durante uma nevasca, mas acaba sendo resgatado das ferragens por uma mulher, Annie Wilkes, que além de solícita, se apresenta como enfermeira e também como sua maior fã. Ao invés de levá-lo ao hospital, Annie o mantém em sua casa, um tanto isolada, e passa a cuidar de Paul. Mas o que se inicia com singelos cuidados médicos acaba se transformando em um pesadelo,
e Poe acaba se vendo preso em um ambiente de torturas e até interferência em sua obra, impostos por sua fã possessiva. Com uma adaptação cinematográfica elogiada que rendeu o Oscar de melhor atriz para Kate Bates por sua brilhante atuação, Misery, Louca Obsessão, nos leva a uma tour pela mente doentia de Annie Wilkes e nos faz sentir o terror, medo e até mesmo as dores físicas sofridas por Paul Sheldon durante a leitura. À espera de um milagre. Neste icônico livro, Stephen King nos mostra sua versatilidade na escrita e sua veia dramática nos guia para um universo de extremas emoções. Acompanhamos aqui o já idoso Paul Edgecombe, que começa a narrar suas lembranças de quando era chefe dos guardas e responsável pelo corredor da morte na penitenciária Cold Mountain durante a Grande Depressão. Acompanhando os últimos dias de condenados perigosos, frios e cruéis, Paul se depara com o misterioso prisioneiro John Coffey, condenado pelo assassinato de 2 meninas. No decorrer do tempo, algo incomum acontece e Paul passa a desenvolver uma relação de amizade com John após descobrir que o mesmo possui um dom mágico, misterioso e milagroso, além de ser um homem dócil e gentil. O guarda acaba se vendo em um conflito moral entre o cumprimento do dever e a ciência de que o homem que está prestes a ser executado pode não ser o verdadeiro culpado de um crime tão horrendo. Com uma bela adaptação para o cinema dirigida por Frank Darabont, A Espera de um Milagre é sem dúvida um dos melhores e mais emocionantes livros de Stephen King e nos envia a um período em que testemunhamos dilemas sociais oriundos de uma extrema segregação racial praticada nos Estados Unidos. Carrie. Lançado em 1974, foi o primeiro livro publicado de Stephen King e narra a trajetória de Carrie Wright, uma moça introvertida, impopular, um tanto desajustada e frequentemente abusada psicologicamente por sua mãe, uma fanática religiosa que lhe mantém em uma constante sensação de culpa e pecado, simplesmente por tentar se adaptar no mundo fora de sua casa. Após descobrir que possui poderes telecinéticos, Carrie passa a aprimorar este dom, mas devido ao bullying sofrido por seus colegas que não param de atormentá-la, Carrie chega ao limite e a perseguição que sofre, aliada à maldade causada por aqueles que lhe maltratam, pode culminar em uma tragédia iminente. Com 3 adaptações cinematográficas e um musical na Broadway, este livro faz o leitor, fã ou não de Stephen King, sentir os horrores da exclusão e escárnio sofridos pela protagonista. Um fato curioso é que o autor quase descartou a obra, justamente enquanto a escrevia, mas foi convencido a concluí-la por sua esposa, Tabitha King, que leu e viu grande potencial. Não à toa, o livro foi merecidamente dedicado à mesma. O Iluminado. Considerado por muitos a maior obra envolvendo horror e terror psicológico de Stephen King, O Iluminado é tido como a obra que firmou a carreira do escritor no gênero. A história é centrada na vida de Jack Torrance, um aspirante a escritor, alcoólatra em recuperação e pai de família. Ao aceitar o emprego de zelador para a baixa temporada, Jack vai para o famoso Hotel Overlook,
nas montanhas do Colorado, junto de sua esposa Wendy e seu filho Danny. Danny se mostra um garoto tido como iluminado, o que significa que ele tem poderes psíquicos que o tornam capaz de enxergar o aterrorizante passado do hotel. Após uma tempestade de neve deixar a família presa no local, as forças sobrenaturais que habitam cada canto do Overlook passam a influenciar a mente de Jack e a destruir sua sanidade. A partir daí, Wendy e Danny precisam correr para salvar suas vidas. Em uma jornada tensa e claustrofóbica nos arredores do Hotel Overlook, Stephen King nos torna fugitivos das loucuras de Jack Torrance junto de seus familiares, e a cada página faz com que nossa mente passe a quase materializar os elementos mais sinistros do local amaldiçoado. Nas mãos de Stanley Kubrick, a obra ganhou uma adaptação cinematográfica que é aclamada por público e crítica, mas detestada pelo próprio King. Em 2013, foi lançada a sequência da obra, intitulada Dr. Sleep, ou Doutor Sono, que narra a vida de Danny Torrance, já adulto, ainda traumatizado com os eventos do Hotel Overlook. It, a Coisa. Lançado em 1986, esta obra nos leva a Derry, cidade fictícia do Maine, mais especificamente no ano de 1958. Lá conhecemos o Clube dos Perdedores, formado por Bill, Richie, Stan, Mike, Ben, Eddie e Beverly, crianças que se deparam com a entidade maligna envolvida com o desaparecimento de crianças e em fatos escabrosos que acompanham a cidade de Derry desde a sua fundação. Chamada de A Coisa, a entidade tem o poder de se transformar nas figuras que representam o medo de suas vítimas para devorá-las. Mas para se aproximar de suas presas favoritas, as crianças, se manifesta e se apresenta como Pennywise, o palhaço dançarino. Após lutarem e vencerem a coisa, as crianças temem o seu retorno e num pacto de sangue prometem voltar a Derry caso ela retorne. E após 27 anos a criatura retorna fazendo novas vítimas e espalhando o terror por onde passa. Já crescidos, os perdedores se reencontram e juntos voltam a confrontar a entidade, mas para derrotá-la, ainda terão de lidar com seus dilemas e traumas da infância que permaneceram mesmo após sua saída de Derry. Tendo uma adaptação em forma de série convertida em telefilme no ano de 1990 e uma adaptação cinematográfica lançada em duas partes, 2017 e 2019, It, a Coisa, é capaz de prender o leitor desde o início até o final de suas 1104 páginas, fazendo-o se sentir parte do Clube dos Perdedores e se identificar com os dilemas, superações e sacrifícios mútuos necessários ao longo da vida. Além, é claro, de mostrar em vários momentos que os seres humanos podem ser muito piores do que a própria entidade maligna. Pet Sematary. Sem dúvida uma das obras mais perturbadoras de Stephen King, Pet Sematary, ou simplesmente O Cemitério, foi lançado em 1983. Neste clássico do horror, acompanhamos o médico recém-contratado da Universidade do Maine, Louis Creed.
Após se mudar com sua esposa Rachel e seus 2 filhos, Ellie e Gage, para uma grande casa próxima à cidade de Ludlow, Lois vê sua vida virar de ponta cabeça. Seu vizinho, o simpático idoso Judd Crandall, lhes apresenta as redondezas, incluindo o cemitério de animais, o que deixa Rachel incomodada devido a traumas do passado. Posteriormente, após o gato de Ellie morrer atropelado, Judd apresenta a Lois um antigo cemitério indígena além dos limites do cemitério de animais, que possui o intrigante poder de reviver os mortos, o que deixa Lois incrédulo. Após uma nova tragédia, o misterioso e perigoso poder daquele local faz com que o médico passe a se questionar sobre até que ponto chegaria para trazer de volta um ente que se foi, ainda que isso tenha consequências terríveis. Considerado pelo próprio Stephen King como seu livro mais medonho, Pet Sematary leva o leitor a uma viagem de medo, traumas e dilemas morais, especialmente sobre a forma do ser humano de lidar com algo tão triste e complexo como a morte. O livro possui 2 adaptações cinematográficas, uma de 1989 e uma de 2019, intituladas no Brasil como Cemitério Maldito. Fãs da obra se dividem sobre a versão mais querida, principalmente diante das alterações realizadas no filme mais recente. Seja você fã ou não, é impossível não reconhecer a genialidade e a versatilidade de Stephen King dentro daquilo que se propõe a escrever, desde o terror extremo e sanguinolento até o mais emocionante drama. Através de seus romances, contos, roteiros e adaptações, o autor consegue entrar na mente do seu leitor e despertar as mais diversas sensações, emoções e questionamentos, inclusive um em especial. O verdadeiro monstro é aquele que nos assombra em nossos pesadelos e medos infantis, ou o próprio ser humano em sua essência mais sombria. Muitos apostam na segunda opção. E você? O que pensa a respeito? Já conhece as obras de Stephen King? Qual livro você acha que deveria entrar nesta lista? Qual obra você considera a mais assombrosa do autor? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe o nosso trabalho com seus amigos e se inscreva em nosso canal. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo Top Halloween Dynamite TV.